Seja muito bem-vindo ao podcast Academia em Casa. Eu sou Fábio Dutra. Eu sou o Marcelo Silva. E esse é o podcast Academia em Casa. E hoje a gente vai falar sobre quanto tempo você precisa treinar para ter resultados em casa. Então, esse é o podcast onde a gente discute dicas e estratégias para que você consiga ter resultado treinando em casa. Ainda mais nesse momento que a gente vive, né? Então, é um momento onde o pessoal tem ficado muito por casa e tem buscado alguns recursos para conseguir treinar em casa e finalmente ter resultados. Então, Marcelo, para a gente começar hoje, eu separei algumas perguntas aqui que vieram da nossa audiência. Há outras perguntas aqui a gente bolou junto, né? Que a gente acha que pode ser uma dúvida do pessoal da audiência, tá? E a primeira pergunta é a seguinte, cara. Então, um aluno, ele normalmente reclama, né, que ele não tem tempo para treinar, né? Isso pode ser tanto o aluno que vai à academia ou o aluno que está em casa, né? E quando tu ouve essa expressão assim, professor, eu não tenho tempo para treinar, qual é que é a tua dica para esse cara, assim, que não tem tempo para treinar? Ele acha, de repente, que precisa de 1, 2 horas, né, para treinar, e será que é realmente isso? Bom, para essa pessoa que dá, enfim, dá essa explicação, né? Que tem essa explicação, explica o motivo por não conseguir treinar e fala que não tem tempo. Assim, gente, existem vários protocolos de treinos. Existe um protocolo que é altamente estudado na literatura e que tem melhoras para a saúde, né? Que é o protocolo Tabata. Tá? Esse protocolo, ele é um protocolo de 4 minutos de treino. Então, assim, eu tenho certeza que, pra ti que tá me escutando aí, que daqui a pouco já falou que não tem tempo para treinar, duvido que tu não tenha 4 minutos para aplicar esse protocolo e ter um retorno para tua saúde. Então, tempo, na verdade, eu atribuo como prioridade, tá, gente? E assim, o exercício não é só para estética. Claro que o pessoal procura muito estética e é legal porque os resultados que o exercício traz acaba refletindo na estética. Mas em 4 minutos de treino, a gente consegue adaptações, alterações no nosso corpo, no nosso organismo, que beneficiam a nossa saúde. Então é questão de prioridade e pensar na saúde. Ô, gente, manda um aviãozinho para os amigos aí para convidar a galera para nossa live, para o nosso podcast aí. Tá, então é isso, Fábio. Prioridade. Perfeito, Marcelo. Então, acho que é uma coisa que a gente fala bastante, né? Discute bastante. Normalmente o pessoal comenta que não tem tempo, né, para treinar. Às vezes isso acaba evoluindo para alimentação também, né? O pessoal não cuida da alimentação e fala que não tive tempo de preparar alguma coisa. Acaba que isso vai muito em relação à prioridade, né? E a gente sempre comenta muito isso com os alunos, né? Então, hoje a gente sabe que a gente tem alguns treinos mais curtos que eles dão resultados, né? E a próxima pergunta era justamente essa, né? Se esses treinos de 4, 6, 8, até 20 minutos, eles realmente funcionam. Não, vou responder. Assim, depende, tá? Ah, e não se preocupem que eu não vou me contradizer. 4 minutos de treino, nesse protocolo de treino, foi avaliado lá entre 8 e 12 semanas, vários estudos analisando esse treinamento de 4 semanas. Melhora de VO2, melhora do metabolismo de gordura, show de bola. Só que assim, se tu ficar sempre fazendo esse treino curto, o que acontece? Como eu já falei outras vezes, o nosso corpo ele foi feito para adaptar. Então, tu fazendo sempre o mesmo treino, o teu corpo vai se adaptar com esse estímulo e tu não vai ter mais resposta positiva com esse treino curto. Então é necessário que
É importante que tu comece a fazer o treino, se for de 4, se for de 6, se for de 10, show de bola, dá para começar dessa forma. Mas esse treino vai ter que sofrer algumas alterações e tu vai ter que, em alguns momentos, aumentar o volume, que é aumentar o tempo de treino, e em outros momentos, aumentar a intensidade, de repente fazer com um tempo menor. No primeiro momento, show de bola começar com um treino de 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, enfim. Só que ao longo do tempo, a gente vai ter que alterar esse treino, vai ter que mudar essa prescrição de exercício. Não sei se ficou claro, Fábio. Não, acho que ficou assim. Existem algumas adaptações que precisam ser feitas, né, no treinamento de cada aluno, e isso é bem individual, como tu falou. E claro que a prescrição de um treino de 4, de 8, de até 20 minutos, né, como a gente perguntou, ele pode ser feito sim, mas é bem de acordo com a realidade de cada aluno, né? Então não quer dizer que o mesmo aluno vai fazer o mesmo treino, mas ficou perfeito. Tem sim, existem treinos que funcionam, que eles são mais curtos realmente. E aí a gente começa a dividir um pouco mais, né, o treinamento. Então a gente sabe que existem muitas valências físicas, né, que precisam ser trabalhadas, né, e aí fica aquela dúvida, né, se realmente eu tenho que quanto tempo eu vou levar para treinar, fazer um exercício de força, um exercício de emagrecimento, enfim. E a outra pergunta é justamente essa: quanto tempo deve levar um treinamento de força? Bom, como eu falei, é difícil ter um exercício isolado. Um exercício onde eu vou trabalhar só sistema cardiorrespiratório. Um exercício que eu vou trabalhar isolado só força. Então, claro, vai ter um exercício que ele é predominantemente de força ou predominantemente cardiorrespiratório, enfim, ou predominantemente de velocidade, mas ele sempre vai ter uma parcela de força, tá? Tu precisa de força para realizar movimento. Então, contextualizando com a tua pergunta, exemplo assim, ó, exercício de agachamento integrado, exemplo, com desenvolvimento, esse é um treino de força e ele pode ser um treino mais rápido, onde tu vai trabalhar de forma integrada, tanto membros inferiores quanto superiores. Então vai ser um treino de força, trabalhando de forma integrada, membros superiores e inferiores, e tu vai precisar de um tempo menor. Então a gente consegue, exemplo, nas minhas lives e prescrições de exercício, em 10 minutos tu consegue sim fazer um treino de força. Vamos botar aí 15 minutos, pelo fato de ter que fazer o aquecimento, enfim. 15 minutos, eu vou colocar então, tu consegue fazer um treino de força. Agora, se tu for querer fazer um treino de força mais específico, mais isolado, daí a gente já vai para um tempo maior. Mas 30 minutos de treino, tu consegue fazer um ótimo treino, até mesmo isolado, e ter ótimos resultados, né? Perfeito. E se fosse um treino de emagrecimento? De emagrecimento, da mesma forma, Fábio. E o importante do emagrecimento também é aplicar o princípio da variabilidade, que é aquela coisa, né? Exemplo, tu começou com 4, tu viu o vídeo lá, 4 minutos para fazer em casa todos os dias. Tu começou com 4. Só que daí o teu corpo ele vai se adaptar com esse estímulo, com esse treino de 4 minutos. Daí tu aumenta para 6. Enfim, e daí tu vai variando, jogando com o volume de treinamento, que é o tempo de treinamento, né? Mas pelos estudos e pelo que bastante eu venho estudando em relação ao emagrecimento, os HIIT longos, ali tu conseguir somar mais de 15 minutos de treinamento são os que te dão mais resultado positivo. Então, dá sim para fazer treino de 4 minutos, mas com mais eficiência, somar 15 minutos de treinamento de alta intensidade. Exemplo, fazer um HIIT de alta intensidade, somar ali 15 minutos, no mínimo, né? Ao contrário do que muitos pensam, que o HIIT só vai até 20 minutos, não. Até um livro mais vendido aqui no Brasil esqueci o nome. Do Fabrício Del Vecchia.
Ele fala isso, que tem treinamento intervalados aí de 40 minutos, ao contrário do que muitos pregam que só pode fazer até 20 minutos, tá? Então, um bom tempo, 15 minutos de alta intensidade, tu soma ali o tempo de intervalo, tempo de alta intensidade, 15 minutos. Se tu quiser ir progredindo para mais, show de bola, tu vai ter um desgaste metabólico maior e, consequentemente, a adaptação vai ser com uma magnitude maior, né? Então, tu vai ter mais adaptações no pós-treinamento, fazendo um treino com mais volume e, com certeza, né, com uma boa intensidade. Ótimo, excelente. E vamos dizer que, bom, a gente está falando muito em intensidade, né, cara, e volume de treino, é bem importante a gente conseguir preparar um treino dessa forma, de acordo com a individualidade do aluno. Mas e se a gente está falando de um aluno que é sedentário, né, porque hoje se encontra muitas coisas, né, cara, na internet, no YouTube, enfim, e a gente sabe que existe o princípio da individualidade biológica, né, que a gente sempre bate muito nessa tecla, né, que o aluno tem que ter esse tipo de cuidado, então não é todo treino que é para ti, né, então cada aluno vai ter que respeitar, né, a sua individualidade, mas aí eu tô falando de um aluno sedentário, por exemplo. Qual é o treino que é mais indicado para esse aluno que seja um treino curto, né? Porque normalmente a gente encontra treinos curtos com intensidade mais alta, né? Por isso que ele é um pouco mais curto. Mas esse aluno é sedentário, ele pode fazer um treino de 4 minutos que dê resultado realmente? Fábio, basicamente o treinamento intervalado de alta intensidade, que é a metodologia mais utilizada e mais indicada para quem quer emagrecer, se caracteriza por tu fazer estímulos de alta intensidade que passe de 80% da tua capacidade máxima, tá? Então assim, ó, vamos supor, eu e tu, a gente treina, tá? A gente não é atleta, nada, só que a gente gosta de fazer exercício, a gente treina. Só que o meu 80%, tá? É diferente do teu. E é diferente do cara lá, da pessoa que é sedentária. Então, assim, ó, tu que tá me escutando, que é sedentário, não tem problema nenhum tu fazer 80%, porque daqui a pouco a pessoa que é sedentária, muitas vezes tem sobrepeso, o 80% dele, não, a gente pensa que vai ser correndo no máximo que ele consegue, mas não, vai ser uma caminhada um pouco mais acelerada, ele já vai atingir o 80% dele. Então, eu não vejo problema nenhum de fazer 80% da capacidade dele, né? Importante, muito importante o que tu falou, da individualidade biológica, porque daqui a pouco ele vai ver assim, ó, o professor Fábio fazendo o exercício a 80% da capacidade máxima do professor Fábio, e o cara vai achar, mas eu não estou conseguindo fazer o treino certo porque não está igual ao do Fábio, mas na verdade o 80% dele é individual. É diferente do professor Fábio, muitas vezes é uma caminhada acelerada, o aluno já vai estar muito ofegante, já vai estar atingindo a intensidade do treinamento. Ficou claro, Ótimo, Fábio? excelente. É bem importante, né, frisar isso, né? E a gente volta a falar desse treino, né, que às vezes ele é por vídeo, né, online, tu vai lá, encontra uma plataforma, encontra um professor que dá treinos de alta intensidade, e é importante saber mensurar isso, né? Então, daqui a pouco a tua intensidade, né, a tua alta intensidade, que é o 80%, né, da frequência, ela vai ser bem menor, vai ser de repente a caminhada, enquanto a do professor que está mostrando exercício, ou de um aluno que está fazendo, ou daqui a pouco do teu irmão que está fazendo junto contigo, para ele vai ser uma corrida, enquanto para ti vai ser uma caminhada. Então é importante mensurar isso, né? A gente usa bastante a escala de Borg, né, para fazer isso quando a gente está presente, né? E até se quiser dar uma pincelada pro pessoal que quer a escala de Borg aí, Marcelo, para eles, Claro, que a claro. gente costuma usar bastante. Até online dá para fazer também, né, Fábio? Porque assim, Claro, eu acredito que o aluno ele tem que ser educado, né? Assim como tem educação formal na escola que te aprende a ler, escrever,
a fazer cálculo, o exercício também é uma questão de educação, né? Do aluno se conhecer, saber o que vai fazer bem para a saúde dele. Enfim, a escala de Borg é uma escala subjetiva de esforço que vai entre 6 e 20, tá? 6 é como se eu estivesse em repouso e 20 é na minha intensidade máxima. O que é a intensidade máxima? Exemplo, tá na rua e vem um cachorro muito brabo correndo atrás de ti. Como que tu vai correr? Tu vai correr, se tu tiver com a escala de Borg aqui do lado, tu vai estar correndo do cachorro com medo de ser mordido, numa escala de Borg a 20. Tá? Mas para facilitar mais o entendimento para os alunos, teve outros autores que adaptaram essa escala subjetiva de esforço, fizeram de 0 a 10. Então é mais fácil de se balizar. Exemplo, igual tá falando de 80%. Se eu for fazer um treinamento intervalado de alta intensidade, o professor fala assim, ó, tem que fazer acima de 80%. Então, numa tabela de 0 a 10, quando tu estiver no 8, vai ser o 80%. Então, claro, no começo é mais difícil de tu mensurar, tipo, eu tô a 6, eu tô a 7. Mas conforme tu vai aplicando essa escala subjetiva de esforço, tu vai conseguindo mensurar o teu treino de uma forma mais eficiente. E essa escala de Borg, só para você ter ideia, é utilizada, exemplo, tinha um preparador físico do Internacional usava a escala de Borg com os jogadores. E tudo vai do tempo, né? Tem a ver, às vezes, até com, aí sendo mais amplo, um pouquinho com questão financeira, né? Quando trabalha com um número de uma população maior, assim, normalmente se usa, né, a escala de Borg por ser mais barato também, né? E ela tem a sua eficiência, né? Como a gente sabe, né? A gente usa bastante, né? Porque para fazer um teste mais específico de VO2 a gente precisaria de materiais muito, muito caros, né, para saber como esse aluno poderia responder, né, enfim. Mas é um tema para outra live aí, o VO2. Marcelo, então a gente falou, né, do aluno sedentário, né, e daqui a pouco esse aluno é sedentário, cara, ele tem um sobrepeso ou ele é até mesmo obeso, né, e aí a gente vai falar desse treino de alta intensidade. E alguns exercícios são mais utilizados, né, para esse treino de alta intensidade, principalmente quando visa emagrecimento, né. E aí, claro, vai depender muito de quem está orientando esse aluno, né. Lembrando sempre que o treino de força ele também gera emagrecimento, né. Mas daqui a pouco tem alguns alunos que são submetidos a esforços maiores, como por exemplo, para quem conhece, um treino de burpee, por exemplo, ou até mesmo um polichinelo, que é mais usual. Mas ele tem um impacto na articulação, tem que ter um cuidado. Que tipo de treino esse aluno que ele é sedentário, que ele é obeso, ele pode fazer? E se esse treino ele pode sim ser curto e de alta intensidade? Ou daqui a pouco tem que ser um apanhado diferente para esse aluno vai ter que começar com um treino de volume maior para se adaptar, enfim. Fábio, eu acho que pode ser de alta intensidade e tu já vai entender o porquê que pode. Lembra que eu falei que, tipo, uma das características do treinamento intervalado de alta intensidade é ali acima de 80%, tá? Agora vamos imaginar, tá? Tu aí que tá sentado no sofá, tu aí que daqui a pouco tá com sobrepeso, ou até mesmo com obesidade. Não faz exercício, tá? Daí tu pega um amigo teu, tu convida ele para dar uma caminhada. Daí tu vai falar o seguinte, ó. Não, a gente vai caminhar para fazer um exercício, só que é o seguinte, não vamos ficar de conversinha fiada, a gente vai fazer uma caminhada um pouco mais acelerada. Aí tu vai estar caminhando com teu amigo e tu vai estar acelerando. E daí ele vai tentar te acompanhar. Daqui a pouco, nessa caminhada, que para ti é tranquilo, ele já vai ter atingido 80%. E o que é isso? É um treino de alta intensidade para ele, né? Perfeito. Então, legal que tu falou ali da individualidade biológica, porque para esse indivíduo é alta intensidade, para ti não é. Tu tá fazendo a caminhada com ele ali, com o teu amigo, com a tua amiga, para ti não é, mas para ele é. Daí o que vai acontecer? Tu vai acelerar, ele não vai conseguir te acompanhar, ele vai dar uma parada.
Daqui a pouco tu, não, vamos de novo. Ele vai de novo e tu acelera. Daqui a pouco o cara tá até fazendo um treinamento intervalado, entendeu? Ótimo, excelente. É bem. E, Pode concluir? só para complementar. E daí não é necessário a gente colocar lá um burpee, um polichinelo, pro cara que tá começando. Então ele já vai ter um treino intervalo de alta intensidade, preservando ali a saúde articular, e a gente ir gradativamente modificando os exercícios conforme a evolução desse aluno. Pode complementar aí, Fábio. Não, ótimo, Marcelo. Só ia comentar que tu falou da caminhada, né? A gente sempre especifica bem, né, da caminhada. Então, a caminhada ela pode sim ser um exercício de alta intensidade dependendo do indivíduo que está realizando, né? Então, se esse aluno ele tem um sobrepeso, ele é um aluno totalmente sedentário, né? Daqui a pouco uma caminhada simples, que é uma caminhada ao mercado ou da parada de ônibus até em casa, ela vai sim ser de alta intensidade, né? E o que de repente para ti que tá, vamos dizer assim, no peso ideal, e daqui a pouco tá até com um percentual de gordura mais alto, né? A caminhada não vai ser tão eficiente. Então daqui a pouco tu tá aí caminhando 1, 2 horas, né? ah, Pela rua aí, e não vai ter um resultado que tu espera. Então tu tem sim que ser sempre elevado a um trabalho de mais intensidade possível, né? Então, sempre lembrando a questão da individualidade, né? Então, cada corpo vai responder de uma forma. Então, vamos lá, Marcelo. Uma outra pergunta agora, cara. Nesse momento que a gente está vivendo aí, de pandemia, o pessoal tende a ficar mais em casa, né? E a gente fala para todos os alunos aqui, né, cara, para quem está chegando. E a gente sabe que existem alunos que fazem treinos mais específicos, né? Eu trouxe um exemplo aqui de um corredor, por exemplo, um corredor de rua, né, que treina para longas distâncias, né? Esse cara, ele faz um trabalho mais aeróbico, né, quando ele treina, né? Claro que às vezes ele chega a ser anaeróbico, ele passa a via aeróbia porque treina com mais intensidade, mas ele tem por costume, né, cara, fazer um trabalho de longas distâncias. Esse trabalho, ele normalmente leva um tempo maior, né, para ser percorrido. E aí vai depender muito do atleta, mas o atleta que treina de 5 a 10 quilômetros ali, ele treina a mais de 30 minutos, vamos dizer assim. Tá? E aí para esse cara, que vamos dizer que esse cara não quer sair na rua, a gente sabe que em algumas cidades pode correr na rua, outras ainda não, enfim. Mas o atleta ele tá receoso, não quer sair de casa, né? Porque daqui a pouco tem um familiar que é do grupo de risco, enfim, não quer se expor. Que tipo de treino esse cara pode fazer em casa? E esse treino que ele vai fazer que vai gerar uma adaptação boa para ele, né? Resultados específicos para ele, que é um corredor, e que sejam mais curtos ou mais longos. Ou será que tu vai ter que ficar em casa e vai ter que fazer 40 minutos, cara, de corrida no lugar? Não tem jeito, né? Será que ele pode adaptar esse treino, fazer um treino mais curto daqui a pouco? Porque para ele vai ser diferente, né? Ele sai para correr 40 minutos e para ele é muito bom, cara. Ele sente prazer de correr 40 minutos, né? Diferente de para mim, que eu não consigo correr 40 minutos. Eu prefiro fazer um treino de força, porque eu gosto mais de treinar musculação, enfim. Mas para ele o legal é correr. Ele vai lá e corre 40 minutos porque ele gosta, ele sente prazer nisso. E como é que ele vai treinar em casa agora? Ele não quer perder condicionamento, ele quer se manter condicionado. Que tipo de treino pode ser bacana para ele que não seja tão longo assim? Bom, treino para manter a capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo aí é treinamento intervalado de alta intensidade, que tu tem respostas do VO2, tá? Capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio, que esse atleta amador aí utiliza muito e que precisa muito dessa capacidade aí de captar, transportar e utilizar oxigênio, vai conseguir manter fazendo um treino de alta intensidade em casa. A gente não sabe por quanto tempo e se consegue ou não consegue correr. O treino que é muito recomendado para corredores de rua é o treino de força, tá? Porque assim, ó, fazer o treino de força para quem é corredor,
que acontece? Acaba melhorando o padrão de recrutamento de fibra muscular, ou seja, acaba melhorando a qualidade técnica. Quando a gente tem força, a gente consegue fazer o movimento com mais facilidade, ou seja, quanto mais forte tu é, mais fácil vai ficar para fazer um determinado movimento. E isso, consequentemente, vai ajudar ele nessa corrida de longa duração. Diferente do que muitos pensam que no treino de força tem que fazer um treino de força de resistência. Não, a resistência tu já vai trabalhar na corrida. Tu tem que trabalhar o que não é trabalhado lá. Então, se tu for fazer um treino de força, uma sugestão aí para quem está escutando e que corre, tá? Faz um treino de força, procura fazer pesado, tá? Se tu não tem como aumentar a sobrecarga, procura fazer exercícios unilaterais, faz com uma perna, que daí tu consegue dobrar o peso. E um treino intervalado de alta intensidade que vai ajudar tu a manter o teu VO2. Tá? Então, treino de força e um treino intervalado de alta intensidade um pouco mais curto, né? Para te ajudar a manter o teu VO2 máximo. E depois, quando tu voltar para a corrida, tu não sofrer tanto para voltar na condição que tu parou, né? Ótimo, excelente. Sempre dá para adaptar, né? Mesmo sabendo que a especificidade é o melhor, né? A gente trabalha muito com isso, mas às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Principalmente para atletas, né? Então a gente está vendo muitos casos aí, o pessoal agora está vendo se volta ou não com futebol, esses atletas estão passando por esse problema de voltar ou não para o futebol, e eles estão fazendo treinos isolados em casa, agora alguns voltaram, outros ainda não, mas o melhor para eles seria estar batendo na bola, seria estar jogando, né, fazendo coletivos, enfim, eles não podem fazer isso. Então eles vão adaptando, né, e claro que eles vão ter uma perda de capacidade física ali, mas ela acaba, se ela for trabalhada da forma correta, né, com as adaptações, ela acaba sendo uma perda mínima, né? Se o atleta ele consegue ficar num nível bem próximo do ideal ali, se ele fizer o treino da forma correta, né? E para outros tipos de treino, cara, específicos, por exemplo, a aluna quer trabalhar glúteo, né, quer aumentar o bumbum ali, ou quer definir o abdômen, né? Existe um tempo pré-estabelecido ou um tempo mais indicado para fazer o trabalho de glúteo, o trabalho de abdômen ali, ou não tem um tempo específico, ou vai depender do treino? Como é que vai funcionar para trabalhar uma região mais específica? Não tem, vai depender do local que essa pessoa esteja. Como a gente está tratando de treinamento em casa, eu pressuponho que a pessoa não tenha uma grande estrutura, não tenha a mesma estrutura que tenha numa academia. Daqui a pouco tu tem uma sobrecarga adaptada, tu tem um peso lá, igual nós utilizamos na live, que é um galão de 5 litros, tem gente que usa sacola, tem gente que usa mochila. O que é importante para te desenvolver, independente da musculatura, glúteo, abdômen, é tu fazer o treinamento até o teu máximo. Então, exemplo, se tu tá com 10 quilos e tu vai fazer o exercício, e vamos supor que o máximo de repetições que tu consegue são 25 repetições, vai até 25. Se tu tá daqui a pouco com 20 quilos, tu não vai conseguir fazer as mesmas 25 repetições, mas vamos supor que tu consiga fazer 12, mas tu foi até o teu máximo. É isso que vai fazer tu ter alteração, vai ter adaptação na tua fibra muscular e tu vai desenvolver essa massa magra, tu vai hipertrofiar, né? E mesma coisa no abdominal. Daqui a pouco tu também não tem sobrecarga, o que tu pode fazer? Faz exercícios combinados. Faz 2 exercícios de abdominais na sequência. Aí tu consegue ir até o teu máximo, tu consegue ir até a falha concêntrica, que tu não consegue mais realizar o movimento, né? Então, isso é importante. Tempo Perfeito. específico, já falei de autores que falam de 20 a 60 segundos de contração, né? Mas isso aí já caiu, veio outros estudos novos mostrando que o importante é ir até a falha.
Ótimo. Pois é, essa pergunta eu acho que eu me passei aqui, eu queria ter feito ela antes, mas agora a gente falou dos galões, né, e sobrecarga, eu acho que eu não fiz, aí se eu tiver feito, tu me desculpa. Cara, mas assim, ó, pro treino curto, ele ser eficiente, ele precisa ter uma sobrecarga ou não tem necessidade? Depende do que tu tá treinando, né? Se for um treinamento intervalado de alta intensidade, com objetivo de emagrecimento, ou até mesmo um corredor lá que tem o objetivo de melhor do VO2 máximo, que vai utilizar na corrida, o peso do teu corpo tu consegue ter uma boa resposta. Para quem está começando também, peso do próprio corpo tem uma ótima resposta. Agora, quem já está mais um tempo, daí seria interessante ter uma sobrecarga, se o objetivo é ganho de massa magra, né? Perfeito. Não, acho que essa é a diferença, né? Saber para que tu tá treinando, se realmente vai precisar usar uma sobrecarga. Isso, Pode concluir, Marcelo? e tem outras variáveis que eu falo bastante, como a cadência do movimento. Tá com pouca carga, muito importante. Tem duas fases do movimento dinâmico, tá? Então, uma é a fase concêntrica, que é quando tá vencendo a resistência, ou seja, tu tá fazendo um agachamento, quando tá subindo, é a fase concêntrica, e tem outra fase do movimento, que é quando tá descendo, exemplo, perdendo para resistência, a fase excêntrica. Quando tá com pouco peso, dá ênfase na fase concêntrica, que é quando tá subindo, ou seja, tu desce em 2 segundos com uma velocidade controlada, e quando tu for subir, sobe lá em 4, 5, sobe bem mais lento, para te ter um desgaste metabólico maior e ter uma resposta positiva pro ganho de massa magra. Isso falando especificamente para quem quer aumentar aí bumbum, coxa, melhorar abdômen, muito importante. Excelente. E Marcelo, em relação aos exercícios, cara, isométricos, né? Aí para quem está nos assistindo aí, que a gente fala de exercícios isométricos, é a prancha ou a cadeira isométrica, aquela que a gente faz escorada na parede normalmente, né? Fica no ângulo de 90 graus ali para trabalhar a coxa. Esses exercícios isométricos, eles têm um tempo mínimo e um tempo máximo, né? Porque a gente vê muita coisa por aí, né? A gente vê, tem que ficar no mínimo 30 segundos e no máximo 2 minutos. A gente vê desafios aí, às vezes pinta, né? Desafios aí fica 3 minutos, fica 1 hora em prancha, né? Realmente tem um tempo mínimo e um tempo máximo para esses alunos ficarem fazerem esse treino e o que é recomendado, né, para quem está iniciando ou para quem já é avançado nesse tipo de treinamento isométrico. Bom, para quem está iniciando, eu sugiro que faça, tanto para quem está iniciando, para quem já está treinando, né? Faça de acordo com o seu nível máximo. Exemplo, quem está começando vai fazer ali de 10 a 20 segundos, já está ótimo para aprender o movimento, para não sobrecarregar nenhuma articulação, procurar fazer da forma correta, tá? Muito mais com esse objetivo, exemplo, de 20 a 30. Até eu não falei no treino lá dinâmico, existe um limite mínimo, exemplo, para ganho de massa magra, né? Que os autores encontraram. Não existe um limite máximo. Um exemplo, quando tu vai fazer contração dinâmica lá, 20 segundos é um tempo mínimo para se desenvolver a hipertrofia. No treino isométrico, eu utilizo exercícios isométricos, claro, utilizo em alguns casos, bem poucos casos isolados, mas sempre eu utilizo combinado com exercício dinâmico. Mas, da mesma forma do exercício dinâmico, que tu tem que fazer o máximo de repetições até tu chegar à falha, tá? Mesma coisa no exercício isométrico. Interessante é que tu faça sempre ou na falha ou próximo da falha. E esses desafios que tu falou, Fábio, daí eu acredito que seja para a pessoa mais preparada, como se fosse, teoricamente, um atleta, não sei. Pois é, não, na verdade, a gente acaba vendo muita coisa, né, Acontece, né? nas timeline ali, né, vai rolando ali, aparece, desafio no primeiro dia tu faz 10, no segundo dia tu faz 20, é lá no
no final do mês o cara tá ficando 2 horas ali em posição de Mas daí o prancha. cara tá daí o cara tá no primeiro mês de treinamento, daí acaba tendo uma compressão ali de um disco intervertebral lá na coluna, que até é É, bom. Quinta-feira a gente vai falar de dores na coluna. Então, lembrando, gente, quem tá na live aí, convidar os amigos e se tu que tá na live aí já teve uma dor nas costas, tu que vai escutar, de repente, não hoje, amanhã, de repente, e já teve uma dor nas costas, quinta-feira, que dia que é quinta, Fábio? Hoje é dia 30, hoje é dia 1º? hoje é dia 30, cara, dia 2, quinta-feira. Então, dia 2, quinta-feira, a gente vai ter uma aula com o professor Cristiano sobre dores nas costas. A gente vai falar de cervicalgia, lombalgia, cervicalgia, dor no pescoço e lombalgia, dor aqui acima do quadril, na famosa lombar. Então, convido a todos Perfeito. já. Baita aula aí. Excelente. Marcelo, cara, como a gente está falando de tempo, né? Tem uma pergunta, às vezes, que eu recebo bastante de alguns alunos que treinam comigo no presencial e, e eu dou minha recomendação, né? Eu queria saber de ti. Cara, quanto à alimentação, quanto tempo antes do treino, e aí falando do aluno que vai treinar, fazer um treino mais curto em casa, imaginando que ele vai fazer um treino de alta intensidade, tá? Quanto tempo antes do treino esse aluno deve se alimentar? Daqui a pouco come muito próximo a treinar, daqui a pouco vai fazer alguns exercícios mais dinâmicos, né, de salto e comeu há pouco tempo, enfim, tem um tempo determinado, o que tu pode indicar para esse tipo de pergunta? Bom, Fábio, as orientações que eu tenho é de um livro de nutrição de esportiva. Assim, ó, se for fazer um lanche, tá? Lanche eu vou te dizer assim, um sanduíche com pão preto ali, com pão integral, né? Com queijo, presunto, tô dando um exemplo, tá? Uh, o indicado é o lanche 1h30 antes do treino. Aí o aluno vai chegar assim, não, Marcelo, mas eu chego do serviço 7h30 e o treino é às 8h. Eu chego em casa e tenho que comer alguma coisa. Só que assim, ó, esse sanduíche não vai dar tempo de fazer toda a digestão e tu utilizar como fonte de energia no treinamento, logo ali meia hora depois, tá? Então, o que é indicado para as pessoas que não têm tempo? 20 minutos, pega daí entra o suplemento, né? Daí é para suprir uma necessidade que a gente não consegue com os alimentos normais. 20 minutos antes do treino, exemplo, tem a maltodextrina, que tu pode ingerir uns 20 minutos antes do treino, que daí sim é um carboidrato de alto índice glicêmico que tu vai conseguir utilizar de forma mais rápida. Então, lanche, 1h30, e se for um suplemento, um malto ali, um carboidrato de alto índice glicêmico, pode ser com um tempo menor, né? Tipo 20 minutos antes do treino. E refeição, né? Daí a gente coloca lá arroz, feijão e é de 3 horas para mais. Para dar tempo desse aluno fazer a digestão, né? E outra coisa muito importante, tá vendo um professor falando que é referência na nutrição, né? Falando que o importante também, é claro que tem que comer antes do treino, mas é um equilíbrio durante o dia, né? Ah, perfeito. Porque Tem que haver um tem aquela equilíbrio coisa, ali, senão... e tem aquela coisa, tem que comer, tem que tomar um whey protein, uma proteína logo depois do treino. O que vai acarretar mesmo é o teu dia. Até porque se tu não ingerir o carboidrato de forma adequada, horas antes do treinamento, tu não vai conseguir também ter uma absorção adequada também de proteínas, né? É uma recomendação que a gente dá sempre pro aluno, né? Que tem alguma dúvida quando quer suplementar, né? Sempre passar por uma Nutri, né? Porque é o mais indicado, porque realmente é um pouco mais complexo, né? Se alimentar quando quer fazer uma suplementação, né? Principalmente pelo valor, né, cara? A gente sabe que suplementos de qualidade eles são um pouco mais caros, né?
E daqui a pouco, se tu tá ingerindo já o número de gramas de proteínas necessárias, né, cara, pro teu dia, e aí tem a ver com peso, né? O suplemento que tu vai tomar depois do treino, ele vai embora nas fezes, vai embora na urina, e tu tá gastando dinheiro, né? Porque o corpo ele não consegue processar, metabolizar todo aquele suplemento, aquela proteína que tu tá ingerindo durante o dia, né? Então ele vai conseguir captar, absorver um número X de proteínas diárias e não vai absorver mais. Então não adianta tu botar suplemento pós-treino aí se tu já come o que tu precisava. E se tu não come, ainda é pior, né? Porque aí vai haver uma degradação maior, né, das tuas células durante o treinamento e esse suplemento aí ele não vai adiantar nada também. Certo, Marcelo? Então a gente vai chegando aqui, cara, a nossa última pergunta do podcast de hoje, cara, que também é uma pergunta bem realizada pelos alunos aí, que é em relação ao horário de treinamento. Tem um horário certo para treinar, um horário onde o aluno vai treinar e realmente vai ter um resultado melhor? Ou isso é muito individual, cada aluno vai treinar em algum momento? Né? Qual o melhor horário para treinar? Bom, Fábio, até quando a gente estava... Essa foi uma das perguntas que a gente conversou antes da live, né? E eu nunca tinha... Bom, estudo todos os dias e artigo e tudo mais, e nunca tinha visto nada. E daí fui pesquisar. Na literatura, não tem nada. Tá? Na literatura, nos estudos científicos, não tem nada dizendo, ó, tu tem que treinar de manhã porque é melhor. Tu tem que treinar de noite porque assim tu vai ter um resultado melhor. Não tem nada falando do horário que é melhor, que tu tenha um melhor desempenho, que tu vai ter uma resposta melhor ao treinamento. O que eu acredito é que cada pessoa vai ter o seu melhor horário. Voltando na individualidade biológica que a gente começou no nosso podcast lá, que tu fez essa colocação perfeita. Então, assim, ó, exemplo, eu prefiro treinar umas 7 horas da noite, 8 horas da noite é a melhor hora que eu consigo treinar. De manhã eu sou um pouco devagar. Só que eu conheço muitas pessoas, tenho muitos alunos que já preferem treinar de manhã. Então é uma coisa muito mais individual do que uma coisa pré-fixada, que não, tem que treinar de manhã, senão tu não vai conseguir ter resultado. Então acaba entrando na individualidade biológica, na individualidade de cada um. E aí, Jaqueline, chegou atrasada na live? Ficou claro, Fábio? Ficou perfeito, Marcelo, perfeito. Acho que é bom, é bem claro, é bem legal deixar claro isso, né? O melhor horário para te treinar é o horário que tu puder treinar, né? E o que tu tem que saber é que tu tem que treinar, né? Então vai lá e faz o teu treino diariamente, independente do horário que tu vai te adaptar, né? Tu vai procurar um melhor horário. Daqui a pouco, para quem não tem um horário, agora nesse momento que a gente está vivendo, tem gente que não. As pessoas estão mais por casa, daqui a pouco ele não tem uma rotina de treino. Experimenta o horário de treino. Amanhã tu treina de manhã, no outro dia no meio da tarde, depois à noite, que tu vai achar o teu melhor horário de treino, né? Então é bem individual, né? E realmente não tem nada na literatura que comprove que treinar de manhã é melhor, treinar à tarde ou à noite vai te trazer um melhor resultado. Procura o teu horário e realize o treinamento diariamente. Certo, Marcelo? Certo, meu querido. Fechou então? Então a gente agradece a presença de quem esteve aí hoje com a gente nesse podcast. Vai ficar gravado, né? Ele vai ficar no IGTV e depois a gente vai estar disponibilizando nas plataformas de áudios aí. Bem, não vai demorar muito. Logo mais elas já vão estar disponíveis aí nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, o podcast Academia em Casa. Feito, Marcelo, fechamos por hoje então? Feito, um grande abraço, muito obrigado a todos que passaram, que ficaram. Valeu mesmo, gente, um grande abraço, obrigado, Fábio, também. Era isso, e um grande abraço, gente. Valeu, Marcelo, então a gente vai ficando aqui com o podcast Academia em Casa. Um grande abraço e até mais.